Bom dia, gente. Quem já acordou, levanta a mão e dá glória. Quem está dormindo ainda, diga aleluia. Quase ouvi um aleluia. Estou muito feliz, muito alegre de mais um dia estar na casa do Senhor, crendo que essa manhã profética você não veio aqui à toa. Mas se você veio aqui hoje porque Deus tinha uma palavra e uma direção para liberar sobre essa semana, sobre a sua vida. Quantos acreditam nisso? Levante a mão, dê glórias ao Senhor. Eu quero ser muito rápido aqui. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. O pastor já falou, tivemos quinta-feira, foi uma bênção. Deus se fez presente, Deus preparou essa oportunidade de nós estarmos voltando essa manhã. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Por gentileza, livro de Êxodo, capítulo 3. E o versículo é o número 2. Êxodo capítulo 3 e o verso de número 2. Caso você trouxe a Bíblia, preste atenção. Se caso não trouxe, está escrito aqui no telão. E vai dizer assim a palavra do Senhor: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Diga comigo, sarça. Grave essa palavra, diga comigo, sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Somente até aí. Pode tomar o seu assento. Coloque a mão direita no seu coração. Irmão, como é que é o seu nome? Ih, meu Deus do céu. Como é que é? Gidel. É língua estranha, é bíblico? Rapaz, vou até arrepiar aqui, ó. Deixa Deus te usar aí. Se tu for aí, eu vou até 5 da tarde pregando aqui. Não, mas não sei se o povo vai até as 5. Tem alguém que fica até as 5 aqui hoje? Não. Perguntar de verdade. A gente levanta a mão pela emoção. Tem alguém que fica até as 5 aqui hoje? Fica mesmo? Não, então nós vamos me dar culto da noite então. Presta atenção. Quando a gente fala do livro de Êxodo, e principalmente desse capítulo a qual nós lemos, eu quero aqui trazer uma ênfase para essa mensagem que o Espírito colocou no meu coração, literalmente falando do exato momento que Deus está marcando um dos maiores sacerdotes, pastores e profetas do Antigo Testamento. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, nós traríamos uma ênfase dizendo: chamando alguém que fere. Você pode falar isso para essa pessoa que está no seu lado? Diga: chamando alguém que fere. Pastor, do dia que nasceu isso, de um conceito literalmente trazendo ao seu coração de que independente do que você fez, independente do que você errou, independente do que aconteceu, o ato de você ter ferido alguém, ter errado na sua vida, ainda não é o fim. Vocês acreditam nisso? Quando a gente fala sobre a história de Moisés, é impossível não ter esse entendimento do capítulo 3. Eu comentei um pouco sobre essa história, que o livro de Êxodo me fascina, porque normalmente as ministrações que Deus sempre nos traz estão um pouco de acordo a esse livro e a esses textos. É que quando a gente olha para essa história, a gente está literalmente para um povo que carrega uma promessa. Quantos carregam uma promessa? Que levante as mãos. A gente sabe que capítulo 3 é capítulo a qual Deus está marcando Moisés. Quando a gente fala de Moisés, a gente também lembra que Moisés, em toda a sua vida, ele vive 120 anos. Diga comigo, 120 anos. Esses 120 anos são repartidos em 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele vive debaixo da tutela de Faraó no Egito. O segundo ciclo de 40 anos ele vive debaixo da tutela de Jetro na casa de seu sogro. E o terceiro ciclo de 40 anos é o momento a qual ele está guiando o povo do Egito para a terra prometida. Eu, debaixo dessa ministração, intitulei esses 3 ciclos a quais todos nós passamos. Primeiro ciclo no Egito, ciclo de esconderijo.
Segundo ciclo na casa de Jetro, ciclo do preparo. E terceiro ciclo no deserto, o ciclo da promessa. A questão é qual ciclo nós estamos vivendo. Porque quando olhamos para o capítulo 3, entendendo agora o que ele viveu debaixo da sua história e trazendo esse entendimento desses 3 ciclos que ele vive, o capítulo 3 está sendo relacionado ao final do segundo ciclo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, passam-se aí esses anos da vida de Moisés. Do capítulo 2, do capítulo 1 ao capítulo 3, passam-se 80 anos. 80 anos, o primeiro capítulo que ele está escondido. O segundo capítulo, o capítulo a qual ele está sendo preparado. E o terceiro capítulo, o capítulo a qual Deus está dando um start na promessa que Deus queria fazer sobre a vida dele. A gente encontra Moisés em um momento onde ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro. Preste muito bem atenção, porque eu estou falando tanto de Moisés aqui, só que a gente precisa entender o exato momento que Deus está marcando Moisés. O momento, pastor, que Deus está marcando Moisés é exatamente onde na sua vida ele tem 80 anos e ele está pastoreando ovelhas de seu sogro. E nesse momento que ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro, ele está caminhando no deserto, guiando as suas ovelhas, e Deus se manifesta de uma forma teofânica, como nós acabamos de ler, de uma forma teofânica, como se fosse um anjo no meio de uma sarça, onde essa sarça se manifesta pegando fogo e não se consome. A questão é que o exato momento que Deus está marcando a história de Moisés, Moisés não tem nada. Eu estou falando de um homem de 80 anos. Estou falando de um homem que viveu muitas coisas. Só que nesse momento ele não tem nada. Pastor, como é que você está dizendo domingo pela manhã que Moisés com 80 anos não tem nada? É simples. Quando a gente olha o primeiro ciclo de 40 anos, ele está debaixo da tutela de Faraó. Só que quando ele sai fugido do Egito, tendo matado aquele egípcio, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, deixando tudo para trás. Ele agora está iniciando o segundo ciclo na casa de Jetro. E eu estou dizendo para você, capítulo 3, versículo 1, o texto vai dizer que estava Moisés pastoreando as ovelhas de Jetro. Ou seja, as ovelhas que Moisés está pastoreando, nem suas são. E Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Eu estou falando de um homem que está aproximadamente com seus 80 anos. A quem olhasse hoje diria seus últimos anos de vida. E até então tudo que ele tem não é dele, porque até o cajado que ele estava usando para pastorear era emprestado de seu sogro, para pastorear as ovelhas do mesmo. Caleb, onde é que você está querendo chegar? É que normalmente quando nós relacionamos alguém que Deus está querendo chamar, despertar, iniciar uma promessa, normalmente nós sempre relacionamos alguém que já está grande. Normalmente quando nós achamos que Deus vai marcar alguém ou vai iniciar uma promessa, essa pessoa já tem de repente algum poder aquisitivo, alguma experiência. E eu estou olhando para um homem que está pastoreando ovelhas que não são suas, um cajado que não é seu, e um lugar que não é seu, porque o texto vai dizer que o lugar que ele chega é Horebe. E o texto vai dizer que Horebe era um monte, e o monte era de... Não, você está comigo aqui? Vamos lá. Horebe era um monte, e o monte era de... Então nem mesmo passou o lugar que ele está é dele, mas tinha um dono. Mas o lugar que Deus está decidindo marcar Moisés não era dele, não era terreno, não era humano, mas era de Deus. Alguém está levantando as mãos, alguém está dando glória, e eu estou sentindo uma graça de profetizar, porque tem pessoas que estão aqui que você tem se encontrado nessa mesma situação quando eu tenho narrado isso. O momento a qual você de repente construiu algo na sua vida e hoje você não tem mais nada. De repente você está morando de favor em algum lugar, está trabalhando em algum lugar, porque você se humilhou, porque o que você construiu com as suas mãos, as próprias mãos destruíram. E hoje você se encontrou nesse lugar. Qualquer lugar não, você se encontrou em Betel, na casa de Deus. Alguém deu glória, alguém levantou as mãos, eu ouvi
com uma palavra profética para liberar sobre a tua história. Historiadores vão dizer que Moisés passa 40 anos até chegar nesse lugar. Pastor, o que significa isso? É que se Deus permitiu Moisés chegar em Horebe, era porque Ele queria iniciar um novo ciclo. Eu vim liberar uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para a glória. Essa manhã você não veio só por causa de um convite, você não veio só porque é dia de domingo, não, mas você veio aqui porque Deus permitiu, Deus te trouxe para marcar a tua história, iniciar uma nova fase, um novo tempo, um novo ciclo. Se tem alguém que acredita nisso, levante essa mão para o céu e dê glórias a Ele. Caleb, mas eu não tenho nada. E o que Deus está dizendo agora nesse texto é: Moisés, de repente o que você pode ter algumas sandálias do teu passado. Moisés, de repente o que você pode ter traumas daquilo que você viveu lá atrás. Só que eu estou liberando uma palavra que, se você quer viver algo novo, tira as sandálias do teu passado e esteja disposto a se entregar a essa promessa. Vamos lá. Está Moisés agora pastoreando as ovelhas, e ele chega em Horebe. E Horebe, o texto vai dizer, era um monte, e o monte era de? E o monte era de? Você entende que você não está aqui porque você quis, mas você entende que Deus, Ele direcionou todos os caminhos para essa manhã você estar aqui, para Ele poder te marcar. Você consegue entender isso? Levante as mãos. Então Moisés caminhando, pastoreando, e a gente entende nesse momento, nesse contexto, que Moisés não tem nada. É o que eu estou falando aqui, Moisés não tem nada. A questão é, a gente acha que Deus, quando vai usar alguém, pastor, é alguém que já tem muitas coisas. Só que o que Deus está mostrando é, o que ele tem não é dele, o lugar que ele está não é dele, e o que ele está usando também não é dele. A grande questão é, pastor, por que Deus está usando um homem que não tem nada? Você já percebeu que Deus tem esse costume? Olha para cá. Deus tem esse costume normalmente de pegar sempre alguém que não tem nada. É sempre um pastor que está pastoreando as ovelhas, que nem sempre é dele, às vezes de seu pai, igual Davi. Ele está lá no pasto, jogado, porque está sendo escondido, porque é considerado o filho da vergonha, um filho fora do casamento, um filho bastardo. Deus está falando com alguém aqui. Só que é nesse momento que Deus tem esse costume de pegar alguém que não tem nada, derramar a sua glória. A questão é, pastor, por que Deus está escolhendo alguém que não tem nada? É simples, porque Deus tem o costume de pegar alguém que não tem nada para ensinar uma lição. Qual? O que eu vou fazer na sua vida a partir desse encontro. Não é por mérito seu, não é pelo seu braço, não é pelas suas conexões, mas é para você ter um entendimento que é a minha graça que tem te levantado, te sustentado e te levado a um outro nível. Então Deus está pegando alguém que não tem nada e está se manifestando. Mas o que eu quero falar aqui não é nem isso. O que eu quero falar aqui nessa manhã é sobre a sarça. Diga comigo, sarça. Fala mais uma vez, diga sarça. A questão é, está Moisés pastoreando ovelhas que não são suas, cajado que não é seu, e chegando a um lugar onde Deus decide se manifestar no meio de uma sarça. Você sabe o que é sarça? Para você que não sabe, sarça é um arbusto seco, que é o que tem de mais comum no deserto. E não basta só ser seco, ele ainda é cheio de espinho. Deus me deu a oportunidade, a graça de 2023 fazer uma viagem, de passar fazer essa mesma peregrinação, França, Egito e Israel. E eu fiz essa mesma jornada. Graças a Deus não foi a pé, não durou 40 anos, foi de ônibus, então foi rapidinho. E uma coisa que eu percebi de comum no deserto é que o que mais tem, primeiro, é areia, segundo, é calor, e terceiro, é sarça. Sarça é normal, é comum. E sarça é o que eu estou te falando, é um arbusto que é seco, com espinhos e que não gera frutos. O que me chama a atenção nesse texto, pastor, é porque que Deus decide escolher uma sarça.
normalmente quando a gente prega essa mensagem, a gente já traz a ênfase de que a sarça pegava fogo e não se consumia. E tirando, também tem essa situação, que por estar em um calor escaldante e ela ser um arbusto seco, o que tem de mais comum é ela pegar fogo, isso a gente sabe. Agora o que me chama a atenção é por que Deus está escolhendo uma sarça e não outra planta para falar com Moisés? Por que Deus não escolheu um cedro do Líbano? Por que Deus não escolheu uma outra árvore, algo do tipo? No meio de algum lugar, uma oliveira, alguma coisa. Mas Deus literalmente escolheu uma sarça. A questão de Deus escolher uma sarça era porque Deus estava querendo trazer uma grande lição para Moisés. Eu quero que você guarde isso aqui. O que Deus está mostrando para Moisés é, na verdade, uma tipologia do que Ele faria com Moisés. Porque quando a gente fala de sarça, a gente fala de um arbusto que é seco. A gente fala de um arbusto que tem espinhos. A gente fala de um arbusto, se logo tem espinhos, ele fere. Se logo ele fere, ele machuca, ele sangra. E onde ele está, ninguém quer perto. Só que Deus está mostrando para Moisés: eu sei o que você fez lá atrás. Só que o que você fez lá atrás, se hoje você estiver disposto a se entregar ao que eu tenho para você, e diferente do que você fez, do que você deixou de fazer, eu tenho poder para gerar algo novo sobre a tua história. Eu vim liberar uma palavra só para você que de repente lá atrás você errou, você falhou, e o que o mundo tem a fazer é te criticar. Eu vim te mostrar hoje que a graça tem poder para te alcançar. A graça te alcançou e tem poder para gerar um novo tempo, uma nova história. Eu entendo que o conceito de graça é tudo dado a nada, alguém que nada merece. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas essa manhã a graça te encontrou. Oh, glória! Quantos acreditam que a graça te alcançou e te deu uma nova oportunidade? Levante essa mão, abre essa boca e dê glórias a Ele. Então a questão é: uma sarça cheia de espinhos. Diga comigo, uma sarça cheia de espinhos. Quem que vai olhar para uma sarça e vai dizer que Deus vai se manifestar ali? Quem que vai olhar para alguém que fere e vai olhar e dizer: Deus vai se manifestar aqui? A questão é que normalmente quando nós olhamos para alguém, nós olhamos com as nossas lentes e não com as lentes da graça. Porque a graça não escolhe quem eu quero, a graça escolhe quem ela quer. Nós queremos escolher arbustos que dão frutos. Agora a sarça escolhe os cacos quebrados, aqueles que foram lançados no lamaçal do pecado, aqueles que o mundo disseram que você não seria capaz, que você seria mais um na sua família que seria um viciado, seria um drogado, que não teria perspectiva de vida. Só que a graça te alcança. E o que Deus está mostrando para Moisés nesse momento é dizendo: a minha graça faz isso. Ela se manifesta não onde você quer, mas aonde ela deseja iniciar uma nova história. Diga comigo, sarça. Fala mais uma vez, diga sarça. O que Deus está mostrando para Moisés é: Moisés, eu sei que lá atrás você errou, eu sei que lá atrás você feriu, e o que o diabo faz é isso, é olhar para o nosso passado, olhar para o que você fez, olhar para as suas acusações. Só que o conceito de graça é trazer aquilo que sozinho você nunca teria capacidade. Pastor, o que a graça faz? Melhora? Não. Pastor, o que a graça faz? Ajuda? Não. Jesus não vem para ajudar ninguém. A graça não vem para melhorar a vida de ninguém. Pastor, o que você está dizendo? O que a graça faz? A graça, ela tem poder para te dar uma vida que sozinho você nunca conquistaria. A questão é que quando a gente fala de sarça, a gente só lembra de um arbusto que é seco, que é cheio de espinho e que fere.
Só que aonde alguém está olhando dizendo que é um arbusto cheio de espinhos e que fere, Deus está olhando dizendo: aqui eu vou despertar um grande profeta, aqui eu vou despertar uma grande geração, aqui através dessa sarça eu vou fazer ele gerar aquilo que sozinho não gerava. Não, eu vim liberar uma palavra, porque quem olha para você diria antigamente: eu nunca imaginei ele dentro de uma igreja, eu nunca imaginei ele pregando a palavra, eu nunca imaginei ele num dia de domingo acordando cedo, colocando louvor e vindo adorar. Pastor, o que é isso? É a graça trazendo essa transformação, tendo a graça de fazer você gerar, tendo a graça de fazer você gerar aquilo que sozinho você não faria. Eu queria que você pegasse a mão desse abençoado, a mão desse crente que vai pagar o teu almoço depois desse culto. Pega na mão dele, pega na mão dela, dá uma chacoalhada santa e fala para ele: a graça te alcança nesse culto, fala: a graça te alcança nessa manhã. Uou, aleluia. Eu sinto uma graça. Então a graça está recebendo, a sarça está recebendo essa graça, a graça de poder dar habilidade para gerar aquilo que nunca sozinho geraria. Você percebeu que depois que a graça se manifestou sobre a sua vida, essa chama se manifestou? Você começou a ter hábitos que antes você não tinha. Você percebeu que depois desse encontro que você teve com Deus, eles não estão mais te lembrando do teu passado, de que você feria, do que você fazia. Porque quando a gente fala de sarça, no capítulo 3, ninguém lembra da sarça que fere. Quando a gente fala da sarça do capítulo 3, ninguém lembra da sarça que machuca, da sarça que é algo normal, é o que tem de mais como um deserto. Quando a gente fala de sarça, no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós celebramos de uma sarça que transformou e gerou um dos maiores profetas, um dos maiores pastores e um dos maiores sacerdotes do Antigo Testamento. Pastor, o que você está dizendo? É que o encontro que você vai ter com essa graça, com essa unção, vai ser tão forte, vai ser tão forte, vai ser tão profundo, que vai ser tão capaz de alguém olhar para você, não lembrar do teu passado, não lembrar do que você fez, não lembrar das suas feridas, e somente dizer: você é um novo homem, você é uma nova mulher, você tem uma nova identidade em Deus. É o que a graça faz. Aí a gente está olhando para essa sarça, uma sarça que todo mundo desprezava, uma sarça que tinha de mais comum no deserto. Só que Deus decidiu marcar, porque aquela sarça estava no local certo. Só que o que mais me chama a atenção, pastor, nesse texto, é não só o motivo da sarça pegar fogo, porque a gente sabe que sarça pega fogo no deserto, já está cansado de ouvir isso. Mas o que me chama a atenção é como que essa sarça continuava pegando fogo no deserto e não parava. Porque eu posso falar? Posso ou não posso? O pastor comentou, eu nasci em um lar pastoral. Eu desde pequeno nasci na igreja, meus avós são pastores, meus pais são pastores. Deus me batizou com 9 anos de idade com o Espírito Santo, eu comentei isso. Comecei a tocar, a cantar com 17 pastorei a primeira igreja. E não que eu seja velho, né? Sou novo, só tenho 23 anos, calma. Tem gente que regalou o olho, não parece não? A lataria tá enferrujada, meu Deus do céu, é dormindo pouco, pregando muito, só Deus. Mas olha para cá, eu cresci, pastor, nesse ambiente de igreja. Só que o que me confrontava é como que pode Deus pegar pessoas que não têm nada e manifestar em uma chama acesa. E a grande questão não é essa chama ser acesa, a grande questão é essa sarça continuar acesa. Estou dizendo aqui, eu sou novo, mas tem pessoas aqui que de repente tem o dobro, o triplo da minha idade, e que eu tenho certeza que você já viu diversas vezes pessoas subirem um altar, pessoas pregarem, fogo cair do céu, e o tempo passar e parece que essa chama se apaga.
ela começa a pregar, começa a profetizar, ela ora, tem milagre, ela ora, tem libertação, ela ora, há um avivamento. Só que, seja sincero, quem aqui conhece pessoas que Deus usava, e de repente, de um tempo para cá, começou a se esfriar? Levante as mãos. Só eu conheço. A grande questão é como que essa sarça, ela continuava pegando fogo. Quem quer saber aqui, levante as mãos. 3 pessoas levantaram as mãos. Não, deixa eu perguntar isso aqui, porque o nome dele é muito difícil, perguntar o seu. Como é que é o seu nome? É mistério, rapaz. Qual o teu nome? Caleb. Vou arrepiar aqui, ó. Rapaz, se um Caleb incomoda, imagina 2 no altar. Terrível, meu Deus do céu. Caleb, vou pregar para mim mesmo agora. A questão não é a pessoa começar a pregar. A questão não é a pessoa começar a profetizar. Caleb, a questão não é a pessoa começar por milagre, por cura, libertação. Porque começar, todo mundo começa. Fala para essa pessoa que está no seu lado, diga: começar, todo mundo começa. A questão não é começar. A questão é continuar tendo essa chama dentro do seu coração. Porque vir você cantar, irmão, qualquer um canta. Você vir um culto de domingo, me desculpa, mas você vir um culto de domingo, qualquer um vem. A questão é como passar o tempo e você ser alguém igual Daniel, estando em uma terra estrangeira, e de repente no fim da sua idade alguém olhar para você e dizer: você não pode adorar o teu Deus, porque se você adorar você vai ser lançado em uma cova de leões. E Daniel, o que ele vai fazer é reclamar? Não. O que ele vai fazer é murmurar? Não. O que ele vai fazer é dizer: Deus, tu me esqueceu? Não. O que ele vai fazer é ir para o seu quarto, lugar de secreto, lugar de intimidade, abrir as janelas, olhar para Jerusalém, olhar para o Deus a qual ele servia e dizer: Senhor, eu estou aqui posicionado, não murmurando, não reclamando, mas permanecendo com meu coração aceso, independente da idade, independente do tempo, mas com essa chama acesa em meu coração. A questão é como que o tempo pode passar e essa chama continua acesa. Como que essa chama pode passar e eu ainda estar com esse primeiro amor no meu coração? Quem quer saber como? Levante as mãos. 4 pessoas levantaram a mão. Vou perguntar de novo: quem quer saber como? Levante as mãos. Coloca para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 3, versículo 2, o versículo que nós lemos. Aqui eu vou te trazer a revelação. Porque o que me chama, pastor, atenção, não é a sarça pegar fogo. O que me chama é a sarça pegar fogo e permanecer acesa. Falei para você, o que tem de mais comum no deserto é sarça. Todas as sarças pegam fogo. Pastor, como que essa sarça permaneceu acesa? Versículo 2: e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do lado direito da sarça. Está escrito isso? E apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo que saía do lado esquerdo. E o fogo que saía... Sai, galera! Sai! Blá, blá. Deixa o povo ler. E saía do... Não ouvi. E saía do... Pastor! Como que eu posso passar gerações, passar décadas, passar tempo e ainda continuar com a minha chama acesa no meu coração, aprendendo com essa sarça? Que esse fogo, o Espírito Santo, ele não pode ser alguém que está lá do canto. Quando eu preciso, eu vou lá e busco. Não, ele não pode ser alguém que está lá atrás. Eu estou correndo, ele está lá atrás e eu não sei se eu espero. Essa chama precisa estar no centro do nosso coração. Olha o que Jesus vai dizer, que nós devemos buscar primeiramente o reino de... e toda a sua... e as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão é, quer continuar com essa chama acesa em sua vida? Continue priorizando o reino de Deus. Quer continuar com essa chama avivada no seu coração? Coloque Deus como prioridade, como base, como alicerce. Não sendo como aquele que firma a sua casa sobre areia, mas sendo como aquele que firma a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Pastor, como que eu faço para o tempo passar, as dezenas, as décadas passarem, os meses
anos passarem e permanecer aceso com essa chama, é colocando Deus como prioridade em um dia de domingo, dizendo: Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a igreja e me entregar de coração. Não é só estar o meu corpo, mas é no meio desse culto estar entregando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor. Quantos vieram nessa manhã entregar o seu melhor? Não entregar de qualquer jeito, mas entregar o teu melhor glória, o teu melhor aleluia, a tua melhor oferta. Então levante essa mão, abre essa boca e entregue o seu melhor a Ele. A chama precisa permanecer acesa. Eu já estou terminando já. Pastor, por que a chama precisa permanecer acesa? Eu posso falar? Posso ou não posso? Porque se a sarça perde o seu fogo, ela se torna um arbusto de cinzas. Meu Deus do céu. Você já viu um arbusto cheio de cinza? Como é que ele fica? Esfarelado. Aonde alguém toca, mancha, suja. E Deus está dizendo: eu não te tirei lá do teu passado para você ser cinza. Eu te tirei lá do teu passado para você ser um Moisés. Eu não te tirei do teu passado para você voltar a desejar, ou querer comer a comida dos porcos. Não, eu te tirei lá do teu passado para você entender: a minha graça faz isso, faz você gerar aquilo que ninguém gera, faz você viver aquilo que ninguém vive. A fim de quê, pastor? De ser um exemplo aonde Ele te colocou. Ah, meu Deus do céu, eu estou dizendo que Deus está pegando uma sarça, algo comum, algo normal, e tornando Ele uma referência. Porque comum não é sarça, o que é incomum não é sarça pegar fogo. Toda sarça pega fogo. O que é diferente é uma sarça pegar fogo e o fogo não se apagar, mas que o fogo continue ardendo sobre o altar. Eu vim perguntar: existe uma igreja que não quer só pegar fogo, mas que quer arder com o seu coração, para que o altar venha permanecer pegando fogo? Só quem veio reacender essa chama, pelo amor de Deus, dá um salto nessa cadeira, fica de pé. Oh, e adore esse Deus, adore esse Deus. Existe uma glória sobre esta casa, e o fogo arderá sobre o altar. Não é o fogo, não é a sarça, é o que está no meio mantendo fogo sobre a sarça. Sabe o que eu aprendo aqui? Para eu terminar isso aqui, fazer uma oração profética. É que o grande problema de muita gente, pastor, é começar e com o tempo achar que o resultado que ela está tendo é pela força do seu braço. O problema não é começar, porque começar todo mundo começa. O problema é você no meio desse caminho não se perder no propósito. Entender que não é por causa de você. Não é a sarça sem o fogo ela se torna cinza, mas é o fogo que mantém a sarça viva. É muita gente que chegou na igreja destruído, acabado, quebrado, e a sarça te sustentou, a sarça te levantou. E agora você está achando que é pela força do seu braço. Eu vim olhar para você nos teus olhos e dizer: se você sair, você se torna pior do que quando a sarça te encontrou. Porque quando o fogo se encontrou com a sarça, era uma sarça cheia de espinhos. Era vazio, era seco e tinha espinho. Porque quando o fogo sai da sarça, ele não tem mais o arbusto, não tem mais o espinho, porque ele vai se tornar cinza. Quem estão entendendo isso aqui? Levante as mãos. Então entenda que você sem Deus não é nada. Mas o real motivo de hoje você estar de pé, da sua família hoje está aqui, de hoje você está aqui,
É por causa dessa chama que te sustenta, essa chama que te dá força, essa chama que te dá esse sustento. Quando você não tem mais força, aparece um gás do nada e você diz: eu vou lá para a igreja porque eu preciso orar pela minha casa. Eu vou lá para a igreja, eu vou orar por mais um. Eu vou clamar por mais um. Eu vou interceder por mais um. Eu vou trazer mais alguém para a igreja, porque não é por você, mas é por quem será alcançado através de você. Não era sobre a sarça, não era sobre Moisés, mas era sobre quem seria alcançado através de Moisés, através da sarça. Era que a sarça giraria. Não é por você não, mas é por quem você vai alcançar através dessa graça. Eu queria que nesse momento você colocasse a mão no teu coração, você fechasse os teus olhos. Só você que reconhece e entende que não é você, não é o teu braço, mas é o fogo do Espírito Santo que te mantém de pé. O que tem te sustentado, o que tem te dado saúde, o que tem te dado graça, o que tem te dado força, o que tem te dado ânimo para hoje você está aqui, é a graça de Deus. Então, com seus olhos fechados, Pai, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está aqui. Há pessoas que têm o entendimento de que não é por elas, Pai, não é pelo que elas fizeram, não é pelo que elas deixaram de fazer, mas é pela palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que salva, é a palavra, é o fogo do Espírito Santo que tem mantido ela acesa, é o fogo do Espírito Santo que tem mantido ela de pé, que tem mantido a casa dela de pé, que tem mantido a empresa dela de pé, que tem mantido os filhos e os filhos dos seus filhos. Essa graça que te sustenta, Pai, eu declaro sobre cada pessoa agora um tempo de unção, eu declaro um tempo de sustento, eu declaro um tempo de renovo agora, eu declaro que aonde essa pessoa estiver, ela venha ser alcançada agora, ela vai receber esse renovo agora, vai receber essa unção agora, essa unção que renova, essa unção que dá força, essa unção que quebra o jugo, mas que mostra a oportunidade de que o Senhor usa alguém que já feriu lá atrás. Então nesse momento adore, vai. Pegou fogo e não se